Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Feche os olhos. Ó Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos agora ao Teu Espírito Santo que faça cessar toda e quaisquer preocupações que estejam no nosso coração, na nossa mente, que não seja a nossa atenção voltada para o Senhor. O Teu Espírito nos constrange a ouvirmos a Tua Palavra e a tomarmos a decisão de Te servir e de andarmos por essa cidade como testemunhas do Senhor. Guarda-nos, Papai, livra-nos do mal e da ação do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quantos nasceram aqui nesse país? Acho que nós temos aqui a Rebeca, temos o Mateus, os pais do Mateus, e algumas crianças e jovens que nasceram aqui nos Estados Unidos. O restante nós somos forasteiros, somos imigrantes, viemos para essa terra. E muitos de nós estamos aqui na América por algum motivo. E qualquer pessoa que vá a qualquer parte do mundo, vá por alguma razão. Mas especialmente os que saem do Brasil. Eles saem por causa de uma pressão social, porque está difícil, não tem trabalho, e o trabalho que tem não remunera bem. E por causa disso, tomam a decisão e falam: eu vou para outro país tentar a minha sorte em outro país. Alguns saem pela pressão política, não deu certo com o partido, perderam a eleição e quebraram, vamos embora para outro lugar, vamos tentar a vida em outro lugar. Outros saem por asilo, chamam de asilo político, mas sofreram ameaça de morte, e são vários os motivos. Mas eu penso que nenhum de nós saiu por causa de uma pressão religiosa. Eu não saí do meu país porque eu estava me sentindo invadido por alguém ou perseguido por alguém. Alguém aqui saiu do Brasil por causa disso? Por causa da religião? Da religião não, né? Então, será que tem alguém? Você saiu do Brasil por causa da sua religião? Te mandaram embora? Não. Eu não saí de lá porque eu professei o nome de Jesus. Mas Pedro, quando está escrevendo essa carta, ele está escrevendo a carta para um grupo que saiu de Jerusalém por causa da pressão religiosa, porque eles haviam aceitado Cristo como Senhor, e os judeus, de uma forma clara, não foi nada velado, os expulsaram de Jerusalém. Eles estavam sendo levados à morte. As famílias que saíram de Israel saíram por causa de terem professado a Jesus como Senhor. Eles saíram porque eles disseram: nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a partir desse momento, uma grande multidão de judeus que professaram isso começaram a ser perseguidos. Eles deixaram para trás sonhos, deixaram para trás negócios, deixaram relacionamentos, deixaram a vida, tudo por causa do Evangelho, tudo por causa de Jesus.
com essa exceção de pressão religiosa, é bem parecido conosco. Vocês deixaram famílias, vocês deixaram trabalho, deixaram relacionamentos, talvez tenham deixado sonhos, e saíram numa diáspora, numa deixada para trás de tudo isso. Quando eu vim para a América, a princípio eu pensei que seria por alguns anos. Já disse para minha esposa que quero ser enterrado aqui. Para vocês terem ideia do que Deus faz. A história do povo judeu sempre foi assim. Eles sempre tiveram que sair da sua terra e ir para outro lugar. Jacó, quando teve fome, foi com a sua família para o Egito. Noemi, com o seu esposo, eles foram para uma outra parte. Sempre houve na história do mundo um povo saindo de um lugar e indo para outro. Houve um motivo para o povo judeu sair de Jerusalém. Houve um motivo. A minha pergunta é: qual a razão que te fez sair do Brasil? Você já se perguntou? Talvez seja só financeira. Alguns dirão uma melhora financeira, outros dirão: eu quero ter oportunidade de crescimento, eu quero educar os meus filhos numa outra nação, eu quero me livrar da criminalidade, não quero que meus filhos cresçam nessa criminalidade. E optaram pelos Estados Unidos. Nós precisamos entender o que é uma diáspora, o que é sair de um lugar e ir para outro. A diáspora acontece também na biologia. Quando parte de um corpo se divide, sai, essa outra parte se torna exatamente igual àquela de quem foi dividida. Quando nós saímos do nosso país, quando nos separamos de pessoas, quando fomos por um caminho que nos trouxe até aqui, nós fizemos isso conscientemente. Às vezes alguns povos fazem por pressão. Há 2 anos atrás, a Síria passou por isso, o norte da África passou por isso. Agora o Brasil está recebendo gente vinda da Venezuela por causa da pressão política no seu país. Muitos não gostariam de sair e saíram. E Pedro, ele tinha uma preocupação muito grande. Será que nós seremos os mesmos cristãos num outro país? Nós seremos os mesmos crentes que éramos lá em Jerusalém? E ele escreve essa carta com essa preocupação, para que as famílias não perdessem naquela caminhada, naquela diáspora, a identidade que eles haviam recebido em Cristo. E ele faz um alerta sério. Ele diz assim, no verso 18 do capítulo 1: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Pedro está dizendo: vocês receberam a Cristo, custou o sangue de Jesus, e agora que vocês vão sair numa caminhada, vocês devem permanecer em Cristo. Irmãos, o que eu mais vejo aqui nos Estados Unidos são famílias inteiras que chegam do Brasil. Lá eram bênçãos nas suas igrejas, eram fervorosos. O pastor Fernando colabora comigo, já conversamos sobre isso. E chegam aqui, depois de 3 meses,
não querem saber do Senhor mais. Vão embora. O dinheiro lhe cega, as oportunidades lhe cegam. E essas famílias às quais Pedro está escrevendo, tinham um grande desafio. E esse desafio pode ser compreendido em 3 partes. A primeira parte, Pedro diz, não percam a identidade em Cristo. Vocês foram expulsos de Jerusalém por causa de Jesus. Não percam essa identidade. Essa era a primeira coisa que eles precisavam compreender. A segunda coisa que Pedro diz é: não retornem ao ensino fútil dos vossos pais. Ou seja, a observação externa da lei. Estava falando da religião judaica. Ele diz, não voltem para aquelas futilidades. Fiquem no ensino do Senhor. A terceira coisa, ele diz assim: saibam conviver com as novas culturas, sem perder a essência do Evangelho. Pensando nisso, nessas 3 coisas que o apóstolo Pedro pede para eles não perderem a essência do Evangelho, não se voltarem para os ensinos mundanos e para permanecerem em Cristo, é que eu quero compartilhar com vocês sobre essa carta do apóstolo Pedro a famílias que vivem novas perspectivas. Parem para pensar. Vou abranger, colocar todos aqueles que vêm. No Brasil eu vou falar nós para englobarmos todos, para ninguém ficar se sentir melhor ou pior. Às vezes não tínhamos o que comer direito. Ou o planejamento de comprar uma casa era uma coisa que passava bem longe. E muitos pensavam assim: será que a Caixa Econômica vai me aprovar? Será que eu vou ter condições? E depois de 2, 3 anos aqui nessa nação, andando de carro bonito, como vocês sabiam que muitos aqui andam em carros que nem ricos andam no Brasil? Você vai trabalhar de tênis, que tem gente que leva o ano inteiro para pagar. E isso pode nos iludir. Isso pode fazer com que nós tenhamos uma visão errada das coisas. Se você ler direitinho a carta de Tiago, você vai ver que no meio daquele povo da dispersão, muitos se enriqueceram naquelas nações para as quais eles foram. E Tiago, ele vai trabalhar justamente isso. Como é que você vai viver como cristão numa nova cultura? A primeira mensagem que Pedro desejava colocar e imprimir no coração daquelas famílias era a recordação de quem eles eram. No verso 2 ele diz assim: eleitos de Deus em santificação do Espírito Santo pela remissão do sangue de Jesus. Pedro diz assim: nunca se esqueçam que vocês foram escolhidos de Deus. Vocês têm uma marca, vocês têm um selo, vocês, por onde quer que forem, vocês deverão se lembrar que tem essa marca. A segunda mensagem do apóstolo Pedro é que aquela peregrinação, ela era temporária e preparatória, porque havia algo maior que os aguardava. Pedro estava falando da pátria celestial. Ele estava dizendo: lembrem-se que vocês estão salvando a pele, estão indo para um outro lugar que Deus vai abençoar vocês,
Mas a pátria de vocês não é aqui. Qualquer lugar na face da terra é temporário e é preparatório. Como é que você se prepara para ir para o céu? Nós levantamos tão cedo e às vezes dormimos tão tarde que não temos espaço na nossa mente para pensar nos céus. Irmãos, foi feita uma pesquisa há uns 20 anos atrás, não é de agora, no meio evangélico, perguntando quantos criam na vida após a morte. 33% só responderam que sim. Sabe por quê? Porque não tem a perspectiva de que nós somos passageiros nessa terra. Nós vamos para os céus. Nós acabamos de cear, e nessa ceia nós recebemos uma promessa que dizia: até aquele dia em que hei de tomar nos céus esta ceia. Eu não sei se você se levanta e diz assim: Senhor, será que hoje eu vou obter o meu ticket, a minha passagem para os céus? Ninguém pede porque sabe, só a passagem à morte ou o arrebatamento, que eu não sei o dia e nem quando será. Irmãos, nossas atividades não envolvem os céus. Os nossos planos não traçam projetos para os céus. Quando os meus filhos eram pequenos, eu dizia assim: eu tenho que fazer com que eles estudem muito, para que eles entrem numa boa universidade. Agora que eles entraram na universidade, eu penso e oro que eles tenham bons trabalhos. Mas eu não me pego dizendo assim, que eles hoje estejam se preparando para ir para os céus. Pedro, ele enfatiza isso. Verso 4, ele diz o seguinte, ele diz assim: nós estamos indo para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Por falar essa palavrinha, imarcessível, você sabe o que é? Que não murcha. Uma coroa que não murcha. É necessário que nós pais falemos disso para os nossos filhos. Ó filhinho, a gente vai se dar bem aqui na América, mas isso é só uma preparação para a gente herdar a nossa terra. Pedro estava preocupado com isso e colocou isso na carta. A terceira mensagem dele, que ainda não é o ponto da nossa mensagem dessa noite, isso é só uma preparação. A mensagem dele para as famílias é que elas deveriam ter forças, mesmo debaixo da provação, e essa força com alegria. Veja o verso 6, ele diz: nisso exaltai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Verso 5, ele diz: vocês são guardados pelo poder de Deus. Irmãos, ninguém na face da terra tem essa promessa. Nenhum ser humano tem essa promessa. Só os que são nascidos em Jesus. Diz que os que são nascidos em Jesus têm a guarda dele, tem a proteção dele. Vejam o verso 5, diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Você anda pelas ruas de Jacksonville dizendo: eu sou guardado pelo poder de Deus. Quando vê um carro de imigração, até treme. Tem misericórdia.
E o vento, a chuva, furacão. Essa semana deu um ventinho aí, não deu? Eu avisei alguns irmãos, um ventinho. Ana chegou na porta de casa quando viu aquela árvore que fica encostada em casa, assim, balançando de um lado para o outro. Ela falou, estou com medo. Eu falei, medo de quê? Medo de quê? Estou com medo da árvore cair. E se ela cair? Irmãos, é o Senhor que nos guarda. Amém. Se esse for o dia de você ir para o céu, se for o dia do chamado da sua senha, número tal, já era. Botar um dia calmo, tranquilo, lindo, maravilhoso. A terceira mensagem às famílias é essa. Que incentivo! Nós somos eleitos. A terra aqui é temporária. E nós teremos provação. Nada disso é novidade. Minha pergunta: como levar a vida normal sem nos esquecermos dos propósitos de Deus? Repita comigo. Como levar a vida normal sem nos esquecermos dos propósitos de Deus? Queridos, por isso Pedro trouxe o ensino a uma igreja em movimento, uma igreja que caminhava. A nossa igreja é uma igreja em movimento. A primeira coisa, são 4 coisas. A primeira, vida com Cristo comprometida. Verso 13 ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Vistam a roupa do entendimento da graça de Deus com sobriedade. Quando a gente fala vida de santidade, de separação das paixões carnais, como no verso 14, as pessoas pensam assim: eu não vou em boate, eu não bebo, eu não fumo, eu não sou drogado, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Pedro está falando de coisas muito mais profundas do que essas paixões carnais. Ele está falando de uma vida comprometida com Jesus Cristo. Ele diz assim: cingindo-vos. A palavra grega é vestindo a vida de Cristo, é assumindo que é um cristão. Ontem alguém me pediu informação de fulano de tal, e eu conheci essa pessoa aí na rua, e quando eu falei o nome dela, a pessoa falou assim: mas aquele é um nó cego, e ele é de uma igreja aí. Eu falei: me perdoe, eu não sabia. São pessoas que dizem que são crentes, mas não se cingiram da verdade de Cristo. E você vai encontrar por aí, infelizmente. Infelizmente tem pessoas que não assumiram a postura de Cristo. Quando são colocados numa berlinda, num lugar de decisão, sempre optam pela mentira. Sempre optam pelo mau testemunho. É bom que eu não conto o nome dos santos, né? E aqui, cuidado com o que vocês falam dentro das lojas aqui. Cuidado, viu? Eu estava dentro do Harbor Freight, comprando a ferramenta, e estou escutando um linguajar familiar ao português. Um camarada lá do interior de Minas, mas estava praguejando no telefone: e por que você não me paga? E isso e aquilo. Eu parei e fiquei escutando. Quando ele acabou de falar, eu falei: rapaz, eu ainda não te conheço aqui na cidade, não. Ele levou um susto. E de fato eu não conhecia.
Perguntei, quanto tempo você mora aqui? Ele falou, estou há 2 anos. Falou, cuidado com o que você fala, porque tem gente que conhece a sua língua. O que nós falamos? Nós vestimos a roupa de alguém que de fato recebeu o sangue de Jesus, que foi coberto pelo sangue de Jesus. Cuidado quando você está lá em cima no trabalho, em cima da escada, ou quer que seja, onde quer que seja, e você chama o seu funcionário por um palavrão, ou de burro, ou de incapaz. Oh, você não sabe fazer isso não? Cuidado. As house cleaners lá dentro, com as helpers. Como é que você trata? Lembre-se que você foi uma helper um dia. Pedro diz assim, cinjam-se do Evangelho, vistam a roupa de Jesus e caminhem. Ficou estreito, né? Pedro, ele não está falando nada extraordinário. A primeira coisa que ele diz, a sua identidade seja real. A segunda coisa, tenha uma vida fraternal verdadeira. Isso é difícil. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Jesus me pegou agora, porque ele diz assim, para ter o amor fraternal, não de qualquer maneira. Olha bem, ele diz, primeiro, não é amor fingido, só interesseiro, mas amem do fundo do coração uns aos outros. É aquele amor frio que não se importa. Não, ele diz ardentemente. Será que eu sou assim? Irmãos, eu sou tão falho, eu preciso melhorar tanto nessa área de ter amor ardente. Eu confesso que eu preciso servir mais. Alguém vai falar assim, semana passada, fala, pastor, o senhor já ajudou tanta gente. Mas não se trata de ajuda, se trata de amor. Se trata não de amor de palavras, mas de amor ardente. Paulo diz, amor fraternal não fingido. E é muito difícil, alguém está passando por um problema, chamar o irmão e falar, irmão, eu estou mal nessa e nessa área. No outro dia ele fala assim, fulano de tal está aqui nas minhas mãos, ó. Vai comer na minha mão. É por isso que muita gente sofre sozinho. E tem até um tal de Facebook aí, de WhatsApp, que ajuda a fomentar a desgraça dos outros. Tem gente que sai com um celular só para filmar o errado. Ele não sai na expectativa dizendo assim, eu vou filmar uma boa ação. Ele quer pegar uma batida de carro, ele quer pegar um assalto, ele quer ver uma coisa assim, que vai dar um... Ou não é verdade? Pedro está dizendo assim, vocês vão sair da terra de vocês, vocês vão perder os referenciais familiares, vocês vão perder os referenciais de amizades, e vocês vão precisar amar uns aos outros ardentemente.
Quem é a sua família aqui? Às vezes você está sozinho. Quem é que te ama? Quem você fala assim, se eu chegar a ficar aqui numa situação difícil, eu tenho refúgio? Quem? Para onde eu vou correr se eu precisar? É amor sem fingimento, de ambas as partes, do que tem a necessidade com aquele que pode ajudar. Guardem bem isso, porque tem os espertalhões. Vou fazer nada porque ele é obrigado a me ajudar mesmo, então eu fico lá na mamata. Não é isso que Paulo está dizendo, Pedro está dizendo. Queridos, terceiro lugar, em penúltimo, o terceiro ensino que essa igreja precisava ter. Ele diz assim: abra mão de coisas desnecessárias no relacionamento. Repita comigo: abra mão de coisas desnecessárias no relacionamento. Que coisas são essas? Estão na carta. No capítulo 2, no verso 1, diz assim: despojando-vos, portanto, se eu visto a Cristo, eu despojo, eu jogo fora algumas coisas. Despojando-vos, portanto, toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Ele está dizendo assim: maldade, hipocrisia, inveja, joga fora. Verso 5, ele diz assim: nós estamos sendo edificados casa de Deus, para sermos sacerdotes santos. Então tudo isso que é desnecessário no relacionamento, nessa caminhada que nós estamos fazendo, joga fora. Tem algum resquício de maldade aí no coração? Chega diante de Jesus e fala: Senhor, tira. Você está vendo o sucesso de alguém e isso move uma inveja no seu coração? Tira, despoja. Dentro da igreja isso assim é sintomático. O pastor escolhe alguém para um cargo, o outro fala assim: eu estou há tanto tempo e ele não me escolheu. Tira isso do coração. Isso é desnecessário na caminhada cristã. Você não precisa desses adereços maldosos. Você não precisa dessa fantasia do inferno. Maldade, ira, maledicência, hipocrisia, inveja. Vamos ter duas coisas que Jesus lidava com muito rigor: era a hipocrisia e a indiferença. A indiferença daqueles que não atendiam ao próximo e eram indiferentes, e a hipocrisia daqueles que se diziam religiosos e não eram. E Jesus agiu severamente nesses dois casos. Para um dos grupos ele disse: raça de víboras. Como ele foi duro com essas pessoas. Então esse tipo de vestimenta não deve estar conosco. Nós não precisamos da hipocrisia, da maldade, da inveja. Só quem abre mão dessas coisas desnecessárias poderá ser chamado, que o verso 9 diz: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só quem abre mão. Quem não abre, não pode fazer parte desse povo. Em último lugar, Pedro diz assim: abra mão de coisas que podem sufocar a sua alma. Abra mão de coisas que podem sufocar a sua alma. Verso
11 e 12 do capítulo 2 diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro entra na intimidade, no foro íntimo, dentro do coração. São aquelas atitudes que nós não podemos ver e nem detectar. Só o indivíduo pode prescrutar a sua própria alma junto com o Senhor. É aquilo que nós fazemos no oculto, quando nenhuma câmera de celular pode pegar. É aquilo que é produzido na nossa mente, que exerce uma pressão imensa na nossa alma e traz dores de mortes. As pessoas não suicidam por causas externas, elas se suicidam por causas internas da alma. E o apóstolo Pedro está dizendo isso. Tomem cuidado com aquilo que abate a sua alma, aquilo que faz com que você seja amargo, que nutre o seu interior de pensamentos maus, de ira, de cólera, de coisa que prejudica a própria vida. O apóstolo Pedro, ele está dizendo isso no verso 11. Ele fala assim: Amados, exorto-vos como peregrinos, que vos abstenham ou deixe as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aquilo que a carne quer. Eu quero falar uma coisa para vocês: a carne só quer coisa boa, viu? Não quer coisa ruim, não. Mas se estiver ligado a paixões carnais, corra. Vai levar sua alma para o inferno. Vai dominar a sua vida. As paixões carnais que invadem o coração quando você está só no computador. Ninguém vê, só você e Deus. E se fosse algo bom, no outro dia não teria peso na consciência, não teria dor, não teria laços de morte e vergonha de Deus. Pedro, ele diz mais. Ele diz: essas coisas sufocam a alma. E eu quero que vocês estejam preparados, porque o mundo não vai falar coisa boa de você. Verso 12, ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aquele cara que fala assim: eu não gosto de crente, mas ele é tão certo que eu não tenho o que falar dele. Ele anda tão correto que eu continuo sem gostar dele, mas eu não tenho nada contra ele. Hoje nós vivemos num país aberto, mas eu contei para vocês aqui do pastor Marcos de Portugal. Não sei se todos estavam presentes. A esposa dele passando na porta da casa de alguém, e uma das mulheres cuspiu na cara dela. Sai daqui, crente. Nós não vivemos num país assim. Nós somos livres. Mas nossos irmãos por aí afora, vivendo uma vida íntegra, eles têm sido atacados. E Pedro diz: mesmo que haja provações, mantenham o testemunho exemplar, independente da situação. Se você tem um patrão que não é cristão,
está te pisando, mantenha o testemunho exemplar. Fique firme. Dê o bom testemunho. Essa carta de Pedro é para uma igreja em movimento. É para nós. É uma carta para mim. Como é que eu me comporto como alguém que anda nas ruas como cristão? Vocês não têm noção. Poucos aqui sabem. Mas dos antigos, todo mundo me conhece nessa cidade, não é, meu irmão? Todo mundo me conhece. Os mais novos talvez não. Eu tenho uma grande responsabilidade. E eu digo, perguntem pelo pastor Gil Reinaldo. Tem um peso. Nós temos um nome. Daqui a uns anos você vai ter 20 anos aqui em Jacksonville. E só de abrir a boca, como é que é fulano de tal? Ou fulano de tal? Preste atenção. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos forasteiros. Nossa pátria é os céus. A nossa pátria é celestial. Vamos orar. Ó Deus, que essa convicção do apóstolo Pedro caia no nosso coração como uma bomba, nos despertando para uma vida séria, íntegra, diante do Senhor e diante da sociedade. Que possamos sair de cabeça erguida nessa cidade, andando de um lado para o outro, com a liberdade que Tu nos destes, de sermos testemunhas fiéis do Senhor, que amam o Teu santo nome e que glorificam ao Senhor. E que o Senhor nutra no nosso coração o desejo de irmos para o lar, de retornarmos para a pátria celestial. Cria isso nessas famílias aqui presentes, Senhor. A saudade do céu, o desejo de estar contigo, o desejo de te pertencer, no nome de Jesus. Amém.